Fato econômico, a economia além da conjuntura. 3 de dezembro de 2024, vamos falar um pouco mais sobre pacote do governo ou medidas econômicas. Resultado do PIB de 2024, terceiro trimestre de 2024, divulgado no dia de hoje pelo IBGE, alta de 0,9%. E essa alta da taxa de câmbio, ou do câmbio, como alguns chamam, desde quinta-feira, que vai ter um certo impacto sobre a agricultura. Vamos agora, então, fazer um somatório dessa discussão, agora com o Lucas e Moisés, para a gente tentar relacionar esses 3 itens e tornar esse entendimento mais fácil. Vamos lá, Moisés. Certo, eu queria começar trazendo uma informação bem interessante. Não sei se vocês sabem, né, mas nesse ano de 2024 é comemorado 100 anos da soja no Brasil. E esse ano, 2024, então, está acontecendo a FenaSoja, em Santa Rosa, né, que é considerado o berço nacional da soja. Esse evento vai até o final de semana, vai até domingo. E nesse evento, no último sábado, dia 30, aconteceu uma divulgação interessante relacionada ao agronegócio, né? Na oportunidade, a Emater RS Ascar apresentou as estimativas preliminares atualizadas para a safra de soja 2024-2025. O diretor técnico da Emater RS, Claudinei Baldiceira, diz que a tendência, se as condições climáticas se mantiverem favoráveis, é de que a produção na safra atual de soja deve ser superior a 21,6 milhões de toneladas no estado do Rio Grande do Sul. E esse valor aí é 18,59% a mais do que foi colhido no ciclo 2023-2024. Também a área, né, teve aumento de 1,54% na estimativa de plantio, que deve ocupar 6.811.344 hectares. E a produtividade esperada é 13,17% superior à obtida no ano passado. Deve chegar a 3.179 quilos por hectare. E essa é uma boa notícia, considerando de que a gente tem também aí algo que impacta nos produtores de soja. Ou seja, se você tem um aumento aí de produção, o Brasil tem condições de exportar mais, nós estamos agora com o câmbio valorizado, né, o dólar aí acima de R$6, e essa valorização está, neste momento, né, sustentando os preços internos da soja e está criando aí uma espécie de cenário favorável para os produtores brasileiros, né? Mesmo com uma safra recorde em 2025, tem um otimismo aí por parte do mercado, impulsionado justamente pela alta do dólar. Então, é um movimento que reflete aí, né, nas cotações internas da soja e também na dinâmica de exportação. A gente sabe, né, que produtos de exportação, quando o dólar está alto, ele é bem positivo. Então, é uma notícia muito boa aí para a soja, para produtores de soja, para exportação da oleaginosa, do grão e, claro, para outras commodities também. Ao mesmo tempo que, já que a gente está falando de agronegócio hoje, né, quando se fala em insumos, que a maioria deles é importado, aí tem um aumento nos insumos, então, no custo de produção do agronegócio. Então, o cuidado do produtor, né, na hora de fazer esse manejo, né, para produzir, tem que ter justamente por causa do dólar apreciado. Mas é uma boa notícia, né? Um maior volume de produção, uma área maior, uma produtividade maior, com o câmbio, né, mais alto, isso vai ser bom em termos de faturamento aí com a cultura da soja, com o resultado da soja no ano que vem para os produtores. Lucas. Muito bem, Moisés. Notícias animadoras, na verdade, com relação à produtividade, né, da soja. Então, a gente tem aí um pouquinho de preocupação gerada, aí, como tu comentou, com relação ao câmbio para a safra do próximo ano, né? Talvez aí para a formação de preço, de custos da próxima safra. Então, né? Mas para a safra que está sendo plantada agora, para quem já comprou os seus insumos e já tem travado o preço, tá ótimo, né? Mas vamos lá. Tratando especificamente sobre PIB, dados que foram divulgados aí hoje pela agência de notícias do IBGE, a gente teve aí então os dados do terceiro trimestre com o PIB total aí resultando em um aumento de 0,9%. Só com relação ao mesmo trimestre do ano passado, então terceiro trimestre de 2024 e terceiro trimestre de 2023, houve um aumento de 4%, tá? Entretanto, tanto quanto com relação ao trimestre do ano passado, quanto com relação ao trimestre do mesmo ano anterior, a gente tem
uma queda no PIB do agronegócio, tá? Da agropecuária. De menos 0,8% com relação ao mesmo trimestre do ano passado e menos 0,9% com relação ao trimestre anterior de 2024, tá? Então, Moisés, o que você me diz aí com relação a isso? O que pode ter gerado essa queda no PIB da agropecuária? Olha, uma das explicações é justamente a variação de culturas, né? A gente teve aí queda em algumas culturas, como, por exemplo, a cana-de-açúcar caiu 1,2%, segundo o próprio levantamento sistemático da produção agrícola do IBGE, que também divulgou o PIB. Também mostrou que o milho teve queda de 11,9% e a laranja queda de 14,9%. E o que impactou, né, para que essa produção fosse menor foi o clima, viu? O clima, a estiagem, né, condições climáticas ruins, então, fazem com que a sazonalidade de algumas culturas também, tudo isso impactou, então, na produção, que fez com que o PIB do agronegócio fosse afetado, então, por essa produção menor, Lucas. A laranja, tanto quanto o suco de laranja, também ele é um produto que é bastante exportado do Brasil hoje, né? Ele é um dos maiores produtores que a gente tem no mundo, né? Exatamente. E tu vê que essa queda expressiva, né, de 14,9%, isso tem impacto, com certeza, nos resultados. Deixa eu só fazer um complemento à tua fala inicial, Moisés. Se a gente entra no site da Conab e faz uma pesquisa sobre safra de grãos, e aí em safra de grãos a gente consegue fazer uma pesquisa em cima de uma tabela que fala sobre demanda e oferta de grãos, temos informações bem interessantes ali com relação ao complexo soja. Se a gente compara a safra 2021 até a safra 24-25, né, que é essa última safra que está rolando agora, a gente vai ver que houve uma redução no estoque inicial, isso vai ter um impacto sobre o preço, a gente vai ter um aumento da produção, e o mais interessante, o estoque final dessas safras 2021 até a safra 24-25 vai sofrer uma leve redução. Então, isso vai ter um impacto forte lá no preço, lá na ponta, né? E a gente está falando só de soja em grão. Se a gente olha agora farelo dentro desse complexo soja, a gente vai ver de novo que houve um aumento do estoque inicial, houve um aumento substancial na produção e houve um estoque final, né? Depois de passar por importação, exportação e vendas do produto no mercado interno, a gente vai ver que quase que dobrou esse estoque final da safra 23-24 para 24-25, o farelo, o soja, né? E se a gente olha somente o óleo de soja dentro desse complexo soja, a gente vai notar que houve uma redução do estoque inicial por parte do governo, houve um aumento bastante forte da produção e houve uma redução do estoque final. Então, isso vai ter um impacto na cadeia produtiva, no preço do produto, né? E, consequentemente, vai ter um impacto ali de exportação e importação, né? Só fazendo uma breve análise aí, André, com relação a esses dados, o que a gente pode ver, então, tu comentou que a soja em natura, no caso o grão, teve uma redução no estoque inicial e uma redução no estoque final, certo? Com o aumento da produção. Isso aí. E, inverso disso, o farelo de soja com aumento. O inverso disso é o farelo de soja, que teve um aumento no estoque inicial e mais do que dobrou o estoque final. Então, esse complemento do farelo de soja que vai ter um impacto maior dentro da cadeia produtiva. O que dá para a gente analisar com relação a isso, a gente vê o movimento de troca, né? Entre o grão in natura e o grão beneficiado, digamos assim, né? O farelo de soja. Isso aí. Isso aí é uma questão que dá para a gente relacionar até mesmo com a cadeia produtiva de carnes, né? Porque, em tese, o farelo de soja é utilizado para fazer rações, de rações vira proteína de carne, certo? Então, aí dá para a gente até relacionar um pouco com a redução na oferta de carne, né, que a gente teve aí em função também do clima e tudo mais, que a gente está vendo aumentos no preço da carne em função dessa redução nos estoques de carne, podemos dizer assim, também contribuindo para deixar uma oferta maior no mercado de farelo de soja. Então, está tendo esse movimento, né? Não está tendo consumo do farelo de soja porque não tem produção de carne como deveria ou como se gostaria de ter, né? E o grão in natura ainda está acabando ficando tudo em estoque de farelo.
Interessante. Ao mesmo tempo também, aproveito para dizer, né, que entrando aí já no câmbio, se tu for ver mesmo com os estoques aumentados e a oferta aumentada do farelo de soja, né, se tem um câmbio aumentado, a gente também pode ter um repasse, digamos assim, do custo do câmbio para as carnes, para as proteínas, né? Inclusive, isso pode impactar o preço do frango também, porque o milho, ele também, né, teve uma produção menor, tem essa quebra aí, tem o dólar mais alto, isso também pode impactar no preço das carnes. Com certeza. Mais ou menos isso. Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre o tema? Não? Então, fato econômico. Beleza. Fato econômico, a economia além da conjuntura fica por aqui. Voltamos amanhã. Grande abraço. Fui.